Fala galera, beleza? Mais um bloco de provas em espécie, CPP e agora reconhecimento pessoal. São poucos artigos, então se você unir aqui a letra de lei mais as jurisprudências que nós vamos trabalhar, não tem como errar nenhuma questão. Vamos lá. Reconhecimento de pessoas e coisas. Espera aí, primeira coisa. Eu posso reconhecer uma pessoa, por exemplo, um autor de crime. Mas eu posso também reconhecer uma coisa, o instrumento do crime. Uma faca, um porrete. Ah, então eu posso ter reconhecimento de pessoas e coisas. Artigo 226. Quando houver necessidade de fazer um reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma. Você concorda comigo que, você está lendo aí, tá? Que o CPP, ele nos dá uma forma para que haja o reconhecimento de pessoa? Se o CPP dá uma forma, respeite essa forma. Eu não sei porquê, mas há alguns anos, esse artigo 226, ele era tido como uma mera recomendação. Só no Brasil, para ter algo escrito na lei, isso aí não tem que fazer, não. Isso é mera recomendação. What the fuck is it? Claro que não. Então, o artigo 226 é uma norma mandatória. Ou seja, a inobservância desse procedimento do reconhecimento de pessoa gera uma nulidade da prova, uma imprestabilidade da prova, tá? Então, como é que é essa forma? A pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa reconhecida. Então, olha só, primeira coisa, o reconhecedor, vem cá, como é que a pessoa que te assaltou? Descreva-me, vai descrever a pessoa reconhecida. É o primeiro passo, tá? Depois, segundo passo, a pessoa cujo reconhecimento se pretender, por exemplo, um autor de crime, ele será colocado, se possível, ao lado de outras pessoas que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se a quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-lo. Então, peraí. Quem cometeu o delito? Foi o Tício? Então, foi essa pessoa. Primeiro descreva. Escreveu? Aí a vítima está lá. Ó, tem esse aqui e tem mais um. Opa! Vou colocar do lado de outras pessoas com semelhanças. Beleza? Quem foi essa pessoa? Ah, foi aquele ali. Se houver razão para recear que a pessoa chamada para reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deva ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela. Pô, às vezes eu não quero apontar quem foi o autor do fato na cara dele, porque, de certa forma, eu vou ficar intimidado, com medo, com receio. Então, vai proceder-se-á ali um ambiente em que não haja contato visual. Você já viu, né? Em filme, em que haja ali um espelho falso, por exemplo. 4. O ato de reconhecimento lavrar-se-á, do ato de reconhecimento lavrar-se-á um auto pormenorizado, que é um auto de reconhecimento, que é um documento, tá? Então, tudo é documentado, né? Subscrito pela autoridade. Então, ó, delegado lá, por exemplo, assina, ou juiz, pela pessoa chamada a proceder ao reconhecimento, que é o reconhecedor, e por duas testemunhas que presenciaram esse reconhecimento. Tá bom? Então, este é o modo de ser realizado o reconhecimento de pessoa, que não é mais uma mera recomendação, é uma norma mandatória. Alberto, e se eu quiser reconhecer o objeto, o instrumento do crime? 227. Proceder-se-á com as cautelas estabelecidas no artigo anterior, o que nós acabamos de ver, o 226, no que lhe for aplicável. Então, no que for aplicável, eu vou também realizar ao reconhecimento do objeto. Obviamente, fazendo ali uma analogia no que for possível. 228.
228. Se várias forem as pessoas chamadas a efetuar o reconhecimento de uma pessoa ou de um objeto, imagina, né? Um assalto num coletivo, um roubo a um coletivo, a um ônibus. Várias pessoas, né? Se elas forem chamadas a efetuar o reconhecimento, cada uma fará a prova em separado, não é conjuntamente, evitando-se qualquer comunicação, até para não viciar a opinião de uma a outra pessoa. Galera, agora algumas jurisprudências que caem em prova. Reconhecimento fotográfico. Às vezes, eu não tenho a pessoa ali para ser apontada pelo reconhecedor, mas tem uma fotografia. Cuidado, galera, olha só. Decisão, 5ª turma STJ. O reconhecimento do suspeito pela simples exibição de fotografia ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal. Espera aí. Posso reconhecer uma fotografia? Sim. E eu tenho que observar o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal. O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, até fala como deve ser feito esse reconhecimento fotográfico. Tem que colocar um mosaico de fotos. Tá? Não pode eu pegar... Olha esse cara aqui, ó, toma aqui. Não, aí não. Peraí. Tá? Tem as mesmas exigências do reconhecimento pessoal. Só que esse reconhecimento fotográfico é uma etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal. E, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. Por quê, gente? Imagina só, mesmo você realizando tudo de acordo lá com as recomendações, colocando um mosaico de fotografias, pode ter erro. Imagina você condenar uma pessoa por um reconhecimento em uma foto. Então, ó, primeira coisa, pode ter reconhecimento fotográfico? Sim. Tem o mesmo procedimento de reconhecimento pessoal? Sim. É uma etapa antecedente ao reconhecimento pessoal, porque de uma fotografia eu posso chegar à pessoa, só que não pode servir como prova em ação penal, porque o reconhecimento fotográfico é uma etapa antecedente, é um argumento de reforço, só que ele tem que ser reforçado por outras provas. Não pode, por si só, servir para uma condenação, porque seria arbitrário, pode ter erro, cara. Imagina uma foto desatualizada. Eu já vi. Que às vezes, né, a vítima reconhece uma pessoa que está morta. Olha só. É porque nós temos... há ali, num crime, uma sensação de colapso emocional que pode ser que a vítima não tem ali as suas condições psicológicas. Então, é leviano uma condenação por um reconhecimento fotográfico. Então, de acordo com o entendimento do STJ, o reconhecimento fotográfico deve ser corroborado por outras provas por ser considerado válido. Então, ó, não é que eu não possa fazer reconhecimento fotográfico, eu posso, só que é um obter dictum. No direito, obter dictum é um argumento de reforço. Não pode ser a ratio decidendi a razão de decidir. Por isso que tem que ser ratificado, corroborado, confirmado com outras provas para que seja válido, tá? Então, ó, o reconhecimento fotográfico por si só não é suficiente para embasar uma condenação, sendo necessário que seja complementado, corroborado por outros elementos de prova. Mais uma decisão que todos esses fragmentos já caíram em prova. Essa decisão foi do ministro Rogério Schietti. O reconhecimento de pessoas, agora eu estou no reconhecimento de pessoas, hein? Deve observar o procedimento do 226 do CPP, cujas essas formalidades constituem uma garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito. Então, ó, não é mera recomendação, tem que seguir o 226. À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido, imprestável,
o reconhecimento da pessoa suspeita e não pode servir de lastro à eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo. Pode o magistrado realizar em juízo um ato de reconhecimento formal. O juiz pode fazer o reconhecimento, desde que observado o devido procedimento probatório lá do 226 do CPP, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento. Ou seja, não é mera recomendação, tem que observar a lei. 4. O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como uma etapa antecedente. Então, exibir fotografia, esse reconhecimento é antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, também não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmada em juízo, por ser um argumento de reforço com outras provas. Muita gente condenada com base em reconhecimentos errôneos, tá? Então, aqui quer-se evitar. Outra decisão, essa já foi em 2024. O procedimento de reconhecimento de pessoas, para a sua validade, deve assegurar semelhança física entre o suspeito e os demais indivíduos apresentados. Nós vimos, né? Eu vou colocar lá a pessoa que vai ser reconhecida com outras pessoas que tenham semelhanças físicas. Próxima aí, ó, é inválido o reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o modelo do 226, o que implica a impossibilidade do seu uso para lastrear juízo de certeza de autoria de crime, mesmo que de forma suplementar. Galera, tudo isso aqui que eu falei para você é basicamente o seguinte: reconhecimento pode ser de pessoa ou de coisa. Reconhecimento de pessoa não é mera recomendação, tem que observar o 226. Reconhecimento de objeto, instrumento do crime, também no que couber, tem que observar requisitos legais do 226. Posso ter reconhecimento fotográfico? Sim, mas é uma etapa antecedente a uma eventual posterior reconhecimento pessoal. O reconhecimento pessoal, fotográfico, é um argumento de reforço. Não pode ser a raça decidente. Eu tenho que ter outros elementos, tá? Vamos lá. Questão 1. Quando houver necessidade de se fazer o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á da seguinte forma. Vamos lá. A pessoa que tiver de fazer o reconhecimento, que é o reconhecedor, será convidada, primeiramente, a descrever a pessoa que deva ser reconhecida. O primeiro passo é esse. Como é essa pessoa aqui? Descreva. Alto, baixo, gordo, magro, letra A. As diretrizes do CPP sobre o reconhecimento de pessoas são recomendações? Não. É uma norma que deve ser observada, mandatória, obrigatória. C. Em qualquer caso, a autoridade providenciará para que a pessoa chamada para reconhecimento não seja vista pela pessoa reconhecida. Não é em qualquer caso, é em caso de intimidação. Lembra disso? 226, em caso de intimidação. Não é em qualquer caso. E D. A pessoa cujo reconhecimento se pretender será colocada isoladamente em sítio próprio? Não. A pessoa reconhecida não é colocada isoladamente. É colocada com outras pessoas de características semelhantes. Próxima questão é grande, eu vou pular, sacanagem. Vamos lá. Carlos foi investigado pela prática de furto qualificado, sendo posteriormente denunciado pelo MP pelos mesmos fatos. Durante a investigação, foi realizado o reconhecimento de Carlos por meio de uma fotografia. Uma fotografia dele que constava no Sistema de Identificação Civil do Estado, desatualizada há mais de 30 anos. No curso da ação penal, o juiz determinou a realização do reconhecimento pessoal. Da seguinte forma: a vítima requeriu ao juiz não depor na presença do acusado. Inicialmente, a vítima visualizou uma foto de Carlos tirada pelo celular do serventuário, confirmando ser ele. Posteriormente, o magistrado determinou que o réu ficasse atrás da porta
e que a vítima olhasse para ele pela fresta da porta entreaberta, a fim de que fosse confirmado que Carlos quem teria praticado o crime. Vê se olha lá. Totalmente errado. Primeiro, não pode ser a foto do celular do serventuário. Não é dessa forma. Tem que colocar a pessoa reconhecida com outras pessoas de características semelhantes. Vamos lá. Exclusivamente com essas provas, Carlos, embora negasse a autoria dos fatos, foi condenado a uma pena privativa de liberdade. Atento ao que foi narrado, assinale a alternativa correta em relação a esse procedimento de reconhecimento de pessoas. Um procedimento ilegal, a prova é imprestável, tá? Vamos lá? Letra A. O reconhecimento de pessoas realizado em juízo está autorizado pela legislação processual. Sim, é um procedimento que é autorizado. E pode ser utilizado para a condenação de Carlos, pois se trata de meio lícito de provas. Não. Nesse caso foi totalmente legal. B. A validade do reconhecimento do autor da infração não está obrigatoriamente vinculada à regra processual do 226. Espera aí. O reconhecimento, ele não está vinculado ao procedimento do 226 ou está vinculado? Não é uma norma obrigatória? Então está errado falar que não está obrigado ao regramento 226. C. O reconhecimento de pessoas, conforme realizado por esse juiz aí, está em desacordo, é ilegal com a legislação processual. E é inválido, sim, não podendo servir como lastro probatório para condenar Carlos. Lindo. Letra C de Charlie. Tá bom? 3. Relativamente ao tema de reconhecimento de pessoas e coisas, ele quer a incorreta. No procedimento de reconhecimento de pessoa, a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento deverá ser convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida. Legal, é o primeiro ato. Escreve aí. B. Do ato de reconhecimento de pessoa, deverá ser lavrado um auto, pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por 2 testemunhas presenciais. Lindo, 226. Ele quer errada. C. No procedimento de reconhecimento de pessoa, a pessoa cujo reconhecimento se pretender será colocada, se possível, ao lado de outras pessoas que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la. É isso aí mesmo. D. Se várias forem as pessoas chamadas a efetuar o reconhecimento de pessoa de objeto, cada uma fará. Então, várias pessoas foram chamadas a reconhecer. Cada uma fará em conjunto ou separadamente? Separadamente. Por isso que a letra D está errada. E se a letra D está errada e ele quer incorreta, é o nosso gabarito. Tá aqui, né? 228. Questão 4. João, vítima de extorsão, compareceu à delegacia de polícia objetivando registrar o ocorrido. Em sede policial, a vítima foi convidada a descrever a pessoa que praticou o crime. Em seguida, o delegado de polícia lhe apresentou conjuntamente 5 fotografias de pessoas com semelhanças físicas, tendo a vítima reconhecido Tício, autor do delito. Então, olha só, o cara foi vítima de um crime, chegou à delegacia, na delegacia foi convidado a descrever a pessoa, até aí beleza. Né? Em seguida, o delegado falou o seguinte, olha, toma aqui 5 fotografias de pessoas que têm semelhanças físicas, reconhece uma. Aí, ó, a vítima reconheceu o Tício como autor do crime. Você entendeu? Foi um reconhecimento por fotografia. O que nós vimos? Que o reconhecimento por fotografia é uma etapa antecedente ao reconhecimento pessoal. Eu não posso condenar com base simplesmente no reconhecimento por fotografia, porque o reconhecimento por fotografia é uma etapa antecedente e é um argumento de reforço. Não pode ser a raça decidente, a razão de decidir. Tem que ser corroborado por outras provas. Não é isso? Vamos lá. Nesse cenário, considerando as disposições do CPP e a jurisprudência dominante dos tribunais superiores, é correto afirmar
que o reconhecimento fotográfico, vamos lá? Pode ser utilizado como elemento de prova em uma sentença condenatória, considerando que a inobservância das normas legais sobre o reconhecimento de pessoas e coisas gera mera irregularidade? Não. Se eu não observar o procedimento, gera nulidade. Está errado, não é uma mera irregularidade. Se você falar que é mera irregularidade, ela vale como prova, tá? B. Poderá ser utilizado como elemento de prova em uma sentença condenatória. Espera aí, o reconhecimento fotográfico poderá ser utilizado como elemento de prova em uma sentença condenatória, considerando a observância das normas legais sobre reconhecimento de pessoas e coisas? Cara, reconhecimento fotográfico realmente tem que observar o procedimento do reconhecimento de pessoas. Que o delegado até fez aqui minimamente, né? Convidou a descrever a pessoa, colocou outras fotos de pessoas semelhantes. Mas espera aí, o reconhecimento fotográfico por si só não pode condenar uma pessoa. Por quê? Porque é um argumento de reforço. Tem que ser o quê? Corroborado com outras provas. Por isso que a letra B está errada. C. Reconhecimento fotográfico não poderá ser utilizado como elemento de prova em uma sentença condenatória. Até aí beleza. Considerando que este o quê? O reconhecimento fotográfico é expressamente proscrito pela legislação processual. Sabe qual é o erro aqui? O reconhecimento fotográfico não está na lei. O que está na lei? Está na lei, filho, ó. Olha lá. Reconhecimento de pessoas e coisas. Reconhecimento de pessoas e coisas. Reconhecimento fotográfico não está. Reconhecimento fotográfico, ele é uma construção jurisprudencial, como argumento de reforço. Por isso, ó, é que lá na questão 4, falando que o reconhecimento fotográfico está expressamente proscrito na legislação processual, está errado essa parte aqui. D. Reconhecimento fotográfico não pode ser utilizado como elemento de prova em uma sentença condenatória. Realmente, eu não posso condenar uma pessoa com base em reconhecimento fotográfico. Porquanto o reconhecimento fotográfico é uma mera etapa antecedente ao reconhecimento pessoal. Eu faço reconhecimento fotográfico para depois eu chegar à pessoa e fazer o reconhecimento pessoal. É isso aí, cara. Letra D. E letra E, reconhecimento fotográfico pode ser utilizado numa sentença condenatória? Já vimos que não. Tá? Questão 5. Última questão. Marcos, após ser capturado em flagrante, é denunciado por crime de roubo. Em juízo, no bojo da audiência de instrução e julgamento, após a vítima prestar as suas declarações, na ausência do réu, o Ministério Público requereu que se procedesse o reconhecimento de pessoas. Nesse cenário, considerando as disposições do CPP e a jurisprudência dominante dos tribunais superiores, é correto afirmar que a vítima... Vamos lá, como é que é esse reconhecimento de pessoas? Eu tenho que lembrar do 226 do CPP. A vítima será instada a descrever o acusado? Sim. Em seguida, o juiz apresentará o réu presencialmente ao lado, se possível, de outras pessoas com semelhanças físicas, convidando a ofendida a apontar o responsável pela prática delitiva? Até aí parece tudo bonito, tá? A inobservância desse procedimento gerará a imprestabilidade da prova? Até aqui parece que está certo. Se restar demonstrado o prejuízo concreto à defesa. Galera, parece que o erro está aqui, ó, que não é exigido o prejuízo concreto à defesa para esta imprestabilidade da prova, uma vez que o fato de não ser observado o procedimento, por si só, já gera uma nulidade. O erro está nesse finalzinho. A partir do momento que os tribunais superiores falam que não observou o procedimento, isso gera imprestabilidade da prova, eu não preciso da demonstração concreta do prejuízo à defesa. Esse prejuízo, ele não precisa ser demonstrado. Por que não? Porque esse prejuízo da não observância, ele é presumido. Não precisa ser demonstrado. Tá? Ele é presumido. O erro está nesse finalzinho. Vamos lá.
A vítima será instada a descrever o acusado. Em seguida, o juiz apresentará o réu presencialmente ao lado, se possível, de outras pessoas com semelhanças físicas, ok? Convidando a vítima a apontar o responsável pela prática delitiva. Até aqui tá bonito. Descreve pessoas semelhantes, aponta quem foi. A inobservância desse procedimento gera a imprestabilidade da prova e esse prejuízo é presumido. Parou. Se você pegar a A e a B, aí estou riscando agora, ó. Olha o erro da A. É isso aqui. Tá? Tá bem. Beleza? Com isso acabamos o reconhecimento de pessoas e coisas. Espero que você tenha gostado. Até a próxima.